Sejam todos bem-vindos à Cabala da Corrupção. Como vocês podem ver, as buzinas, ouvir as buzinas e as cornetas aqui na rua. O Brasil está vivendo nesse momento, um momento crítico da sua história, onde finalmente o gigante acordou e as pessoas realmente estão incomodadas com o tamanho da corrupção entre os políticos. Então eu gostaria de hoje analisar com vocês qual é a visão judaica sobre 3 pontos. Em primeiro lugar, o papel de cada cidadão na política do seu país. Ponto número 2, será que a Torá ela tem um partido político? Será que o judaísmo acredita mais em partidos da direita, da esquerda? Qual é a visão judaica sobre isso? E finalmente, o mais importante, o que leva um ser humano e, consequentemente, a um político a ser uma pessoa corrupta? Porque, como nós sabemos, o fato dos políticos serem corruptos não é uma questão apenas entre os políticos. Eles são cidadãos como nós. E eles chegaram lá. Então, a grande questão é, será que nós também não cometemos pequenas corrupções na nossa vida? E no momento que isso chega num cargo de liderança maior, acaba abrangendo um tamanho muito mais significativo. Como evitar a corrupção dentro da gente? Então, vamos começar devagar. Em primeiro lugar, o judaísmo acredita que a política sim é importante, porque todo ser humano, por natureza, ele é político. O que significa isso? Ser político não é um sinônimo de ser corrupto ou ser uma pessoa falsa. Ser político é super necessário para uma pessoa conseguir conviver em sociedade. Então você pega, por exemplo, numa família. É impossível você conviver harmoniosamente numa família sem politicagem. Você precisa ser político. O que significa ser político? Hoje é conforme a minha vontade, amanhã talvez é de acordo com a sua vontade, eu vou precisar respeitar e participar, mesmo que eu não estou afim de fazer aquilo, porque senão, se uma pessoa ela vai querer mandar sozinho, não tem harmonia numa família, numa sala de aula, num grupo de pessoas e muito menos numa cidade ou num país. Então a política ela é muito necessária para o bom convívio entre os cidadãos daquele local. A grande questão é como fazer uma política justa, como fazer uma política correta. Então, se você pega em toda a história judaica, a visão judaica foi a seguinte: se a pessoa ela tem influência, porque ela é rica, ou porque ela é poderosa, ou por qualquer outro motivo, porque ele está metido no mundo da política, ele deve usar todas as suas influências para conseguir a justiça e o bem daquele país. Então nós encontramos inúmeras vezes na nossa história como grandes sábios judaicos, eles eram também ministros dos reis, participantes do palácio do rei, como na própria história de Purim, que iremos celebrar em breve. O Mordecai, que ele era o líder do Sanhedrin, que era o tribunal judaico de 71 juízes, que ficava em Jerusalém. Juntamente com isso, ele era um dos ministros do rei da Pérsia daquela época. Então, os judeus que tinham a capacidade de se envolver em política positivamente, eles se envolviam. A maioria do povo, que não tem talvez uma influência tão direta através dos seus connections com a política, a participação deve ser de 2 formas. Uma, através de eleger o presidente certo, os candidatos certos, porque isso realmente está no poder de cada um de nós, buscar saber quem são os melhores políticos para poder votar neles. O nosso voto conta muito. Mas na parte que a nossa mão não consegue modificar nada, não adianta a pessoa ela ficar apenas falando sobre política o tempo inteiro e querendo achar os culpados simplesmente para discutir como alguém que está querendo discutir futebol. Isso não é um hobby. Ou seja, a pessoa deve acreditar também que existe uma espiritualidade por trás da política, como nós vemos em vários e vários países, que não depende apenas dos seus cidadãos para ver quem vão ser os seus governadores. E por isso o judaísmo acredita que a pessoa também deve rezar bastante para que os políticos da sua cidade, do seu país, eles sejam políticos justos e corretos. Então, por isso nós encontramos na reza judaica, em várias partes do judaísmo, que existe uma espiritualidade também por trás do governo de um país e nós devemos todo dia rezar para Deus para que o governo do nosso país seja um governo justo e correto. Vocês podem ouvir aqui as manifestações nas ruas de São Paulo. Ponto número 2. Será que o judaísmo acredita em algum partido político, em alguma linha específica? Vou contar para vocês uma história.
Na época em que o comunismo na antiga União Soviética estava muito forte, 2 judeus estavam num trem, 2 judeus religiosos, discutindo qual era a visão judaica em relação a socialismo ou capitalismo. E eles começaram uma discussão acirrada e cada um estava trazendo provas da Bíblia, da Torá, que a sua opinião era a verdadeira. Então um dizia que a Torá é de direita e o outro dizia que a Torá é de esquerda. Eles não chegaram a uma conclusão e, portanto, resolveram chamar o Rebbe, um mestre hassídico, o Rebbe Yosef Yitzhak Schneerson, que se encontrava no trem com eles, e falou, vamos perguntar para o Rebbe, temos aqui um tzadik, um justo entre nós, e nós vamos perguntar para ele qual é a opinião da Torá em relação à política. O Rebbe ouviu a questão e respondeu para eles o seguinte, a partir do momento que nós acreditamos que a Torá é divina, então ela é perfeita, ela inclui em si os pontos positivos de cada uma das ideologias políticas. Em outras palavras, a Torá não é nem de direita nem de esquerda, mas a Torá acredita num sistema que engloba em si os pontos positivos de cada sistema. Na política atual, na democracia como nós conhecemos hoje em dia, nós poderíamos dizer que um país saudável é um país que ele tem uma direita e uma esquerda que funcionam. Ou seja, um país que ele tem os valores de direita reais e valores de esquerda reais, e mesmo quando um dos partidos vence as eleições, você tem uma oposição verdadeira e correta, trazendo os outros valores, nós vemos que na maioria dos países que isso funciona, como na Europa, como nos Estados Unidos e outros lugares, você tem uma economia e, consequentemente, uma vida social muito mais saudáveis, no qual os países, em países que isso aqui não acontece. Então, resumindo, a Torá, por um lado, é bem capitalista, como nós vemos que a Torá fala sobre dinheiro, a Torá fala sobre negócios, a Torá fala sobre riqueza e pobreza, bastante. Mas, simultaneamente, tem vários valores da Torá que parecem ser mais socialistas. Por exemplo, a cada 7 anos, a terra de Israel precisava descansar. Ou seja, os donos da terra precisavam abrir as suas terras para qualquer pessoa que queria usar e comer e se aproveitar dessa terra. Mesmo durante os anos de trabalho, cada dono de um terreno em Israel era obrigado a deixar os cantos do seu campo para qualquer pobre que precisasse e vir comer. E até hoje, no judaísmo, nós sabemos que tem a obrigação do dízimo, que cada pessoa tem a obrigação de doar pelo menos 10% daquilo que ele ganha para os mais carentes, para os mais necessitados. Então, dessas provas que eu trouxe agora e de muitos outros lugares, nós vemos que o judaísmo, por um lado, ele acredita na individualidade de cada ser humano e nos negócios e na capacidade de a pessoa crescer e ter ambição na vida, mas ao mesmo tempo a obrigação de você pensar nos outros e distribuir o seu dinheiro de uma forma mais justa. Finalmente, o ponto principal da aula de hoje. Como conseguir combater a corrupção lá entre os políticos, através da gente combater a corrupção dentro de cada um de nós. Não adianta sair em manifestações e gritos como se o problema estivesse apenas fora da gente, quando nós sabemos que, pelo menos em uma medida menor, esse problema também encontra no nosso jeitinho brasileiro ou em outras formas fáceis que nós damos de conseguir as coisas. E talvez a nossa mentalidade, quando eu falo a nossa, óbvio, sem generalizar, mas muitas vezes a gente se acostuma a certos comportamentos que nós nem percebemos que estamos enganando alguém ou que estamos passando por cima de uma certa regra. E a gente acaba se comportando dessa forma. E quando isso pega uma proporção maior, acaba realmente causando danos muito grandes para a sociedade. Então, como evitar e como combater essa corrupção mesmo em um grau menor? Então, eu gostaria de trazer uma visão da Kabbalah, que é a visão hassídica, de como a gente sermos pessoas mais justas e, consequentemente, menos corruptas. Então, primeiro eu vou trazer para vocês uma pequena anedota. Certa vez, um mestre hassídico chamou os seus alunos, que só estudavam a Torá o dia inteiro, nunca tinham participado do mundo dos negócios. Ele chamou o primeiro e falou: meu querido aluno, o que você faria
se eu te colocasse numa empresa e você é o diretor da empresa e você percebe que tem a capacidade de desviar uma parte do dinheiro para o seu bolso e nunca ninguém vai perceber nada e você vai resolver todos os problemas da tua família para sempre. Você faria uma coisa dessas? E o aluno respondeu, Rebbe, o senhor está suspeitando de mim? Óbvio que não. Eu sou um judeu justo, eu sou uma pessoa correta. Como que o Rebbe está suspeitando de mim? O Rebbe virou para ele e falou, então você é um bobo. Chamou o segundo aluno. Falou, querido aluno, o que você faria nessa situação? E o aluno respondeu, Rebbe, você me conhece, né? Eu sou um pouco fraco com essa coisa de dinheiro, eu tenho umas fraquezas. Eu acho que se eu tivesse nessa situação, eu roubava. Ele falou, então você é um ladrão. Ele chamou o terceiro aluno e perguntou a mesma coisa para ele. E esse terceiro aluno pensou e não conseguia responder. O Rebbe falou, não, responde. Ele falou, Rebbe, eu não sei responder. Até eu estar naquela situação, eu não sei se eu venceria esse teste ou se eu acabaria roubando. O Rebbe falou, esse terceiro é o mais verdadeiro de todos. Aqui tem uma grande lição. Honestidade não é aquela pessoa que fala, eu me garanto. Incorrompível. Isso não existe. Cada ser humano ele é feito de bom e mal. E cada pessoa, como se fala em português, tem um preço. Cada pessoa tem um preço. E nós precisamos saber que existe sim alguma situação na vida que vai nos colocar em teste e que nós vamos ter dúvida se a gente vai trapacear ou não. E às vezes nós nem percebemos por causa da banalização da corrupção. Então a pessoa ela precisa ter em mente que todos os dias nós somos colocados em testes, quão verdadeiros nós somos. E ninguém pode se garantir e falar, comigo nunca aconteceria. Esse é o primeiro ponto. Ponto número 2. Havia um grande mestre que dizia, mais grave do que enganar os outros é enganar a si mesmo. E ele dizia assim, quando você está mentindo para as pessoas, quem você acha que você está enganando? Deus, ninguém engana. As outras pessoas, um dia, vão pegar a mentira. Então você só está enganando a você mesmo. E qual é a graça de enganar um bobo? Ou seja, ele estava querendo dizer, em outras palavras, eu acho que esse é o grande segredo de como evitar a corrupção. É a pessoa perceber que quando ela está mentindo para os outros, no fundo ele está mentindo para si mesmo. A verdadeira causa que a gente tenta trapacear os outros é porque a gente primeiro se engana a si próprio e, consequentemente, você também engana os outros. Então, aquele filho que mente para a mãe e ele acha que ele está sendo espertinho e está enganando a mãe, a longo prazo ele vai perceber que ele estava se enganando. Aquela pessoa que trai a esposa, ou vice-versa, e ele acha que ele é muito espertinho porque ele está traindo, um dia na vida ele percebe que ele traiu a si mesmo. E essa é a grande lição cabalística em relação à honestidade. Se você quer ter certeza que você nunca vai enganar ninguém, só tem um jeito. Aprende a ter honestidade intelectual e honestidade emocional e a não se enganar. É muito difícil uma pessoa que não se engana. É muito, muito difícil. Existe uma prova da Torá em relação a esse conceito. Um dos mandamentos da Bíblia é: não use pesos e medidas errados e enganosos. Essa lei está querendo dizer que uma pessoa que ela tem uma loja, ou ela tem uma padaria, e ela vende produtos, ela não pode ter, por exemplo, uma balança que esteja quebrada, ou uma régua que esteja com a medida errada, porque ele vai vender um produto não de acordo com aquilo que ele realmente representa. Perguntam os sábios comentaristas judeus, por que a Torá precisa especificar esse mandamento? Isso está incluso em não roubarás. Porque se eu vou vender para alguém 1 quilo e na verdade eu estou colocando 900 gramas, eu estou roubando. Então isso é não roubarás. Por que a Torá precisa dizer não tenha pesos e medidas enganosos? Explica o Maimônides, o grande legislador judeu, que foi um grande médico também, viveu há aproximadamente 800 anos atrás. O grande Maimônides diz, não, a Torá não está falando aqui para você não usar o pesos e medidas enganosos. Isso é óbvio que não pode, isso é roubo. A Torá está falando que você não pode nem guardar no armário. Você não pode ter uma balança quebrada no teu armário. Você não pode ter uma régua quebrada no teu armário. Por quê? Para não existir a mínima suspeita que um dia você vai chegar a usar. Explicaram os mestres racídicos. O que o Maimônides está querendo dizer aqui, baseado na Torá? A Torá está querendo falar, não tenha uma balança quebrada no teu armário.
Em outras palavras, nem mesmo dentro de você pode ter medidas que te enganem. Porque uma pessoa que se engana acaba também enganando todo mundo. Mas o mais grave, ele está se traindo, ele está se enganando. Então, o grande segredo que existe por trás da honestidade, e uma pessoa que ela realmente quer se garantir, que mesmo quando ele vai ser colocado em teste, ou ele vai ter uma posição muito importante no governo ou em qualquer cargo da sociedade, ele não vai passar o pé nos outros e ele vai conseguir vencer o mau instinto de querer roubar e querer enganar, ele só precisa ser justo e honesto consigo mesmo. E por isso nós percebemos que sempre que uma pessoa quer enganar os outros, ele precisa contar uma pequena mentirinha para si mesmo. Ele fala, não, mas nesse caso pode, porque eu também sofri muito, de qualquer forma, essas pessoas roubam também, eles já estão se apoiando que eu vou fazer isso. Sempre a pessoa ela tem alguma desculpa interior para ele conseguir fazer. Porque ninguém é mau por natureza. Não tem nenhum ser humano que fala, eu sou mau e quero ser assim mesmo. Ele sempre tem alguma justificativa para os seus atos. Então, o primeiro passo para combater a corrupção é parar de se enganar, parar de mentir para si mesmo e, consequentemente, faremos uma família mais justa, uma sociedade mais justa e, consequentemente, uma humanidade mais correta e mais verdadeira. Uma ótima semana a todos!